Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro. E hoje quem vai dar recado para você é o Vilar. Exatamente, Márcio, nosso presidente. O meu recado é para você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Deixa o canal forte e a mensagem Guarda Civil Metropolitana vai muito mais longe. Você que já é inscrito já sabe ali, ó. Sininho de notificações para receber o Fique por Dentro aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Bom, nessa semana, na terça-feira, nós tivemos uma reunião entre a diretoria do Sim de Guardas e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, lá representada pela secretária Elza e pelo secretário adjunto Fagotti. Eu não tive presente na reunião, estava em um outro compromisso, médico porventura, né? E o Infelizmente. Vilar esteve presente, né, o Vilar? Exatamente, né? Infelizmente, né? Saúde a gente não pode brincar, né? Tem que Exato. cuidar. E assim, Márcio, eu vou começar pela parte ruim, porque eu acho que é mais fácil, né? Porque a parte ruim foi o seguinte, né, nós tínhamos enviado algumas demandas para já a SMSU, né? Numa reunião anterior, né? Exatamente, que é a questão do prêmio de desempenho, né? E férias dos novos policiais que ingressaram e que já estão trabalhando aí na nossa Guarda Civil Metropolitana, né? Sim. Que tinha lá vamos dizer assim, um equívoco, vamos chamar assim, né? No Aham. cálculo tanto do prêmio de desempenho Quanto das como férias. dos dias adquiridos de férias, né? E assim, qual é a parte ruim? Como nós estávamos aguardando a devolutiva, né? Nós não tivemos essa devolutiva porque o secretário lá, houve uma falha de comunicação interna dos setores lá que deveriam municiá-lo de informação, e o que ele tinha ali não tratava daquilo. Ele Aham. tinha outras coisas da pauta ali, mas aquilo ali não estava previsto, né? Então ele se comprometeu até sexta-feira nos dar um retorno daquilo ali, né? Sim, sim. Então, assim, o que a gente precisa tranquilizar, acho que o nosso público, é que assim, a gente está tentando resolver através do diálogo, né? Isso, administrativamente. Que é o caminho, vamos chamar assim, de mais saudável, mais rápido, né? Se não for possível também, né, Marcelo? Nenhum problema de ajuizar. Departamento jurídico, do Exatamente. nosso ponto de vista aqui está muito claro o direito dessas pessoas Sim. de receberem, né, o que faltou ali, né, que são, ou seja, mais dias de férias Aham. para aqueles que completaram lá os requisitos, né, e do próprio prêmio de desempenho para quem Sim. atingiu 100% do que era possível atingir. Lógico que ele não dá 100% do prêmio, né? Sim, Mas exato. é o 100% que cada servidor consegue Exato. atingir. Ô, né? Vilar, deixa eu até fazer uma explicação rápida para o pessoal, para os terceiras classes, porque tem bastante gente entrando em contato com o sindicato, né? Sim. E perguntando qual que é a regra de férias. A regra de férias é a Lei 17722 de 2021. Ela saiu em dezembro de 2021. Você vai ver lá que ela tem alguns anexos. Os anexos que indicam férias são os anexos 4 e 5, né? E aí, lá no decreto 62555, que é o decreto que regulamenta as férias, ele é exclusivo para as férias, tem um artigo lá que fala que o servidor ingressante na prefeitura, no ano de ingresso, as férias serão proporcionais. Ok. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é proporção. Proporção significa você igualar valores, né? Igualar valores. Você tem um valor e tem um valor que deve ser proporcional ao primeiro valor. Então, você tem que igualar esses valores. Se você tem 80% de um valor, o segundo valor deve ser 80% ou conforme definir a regra perante o primeiro valor. Isso é proporção. Se você ingressou em 2023 e você tem 100% do período aquisitivo trabalhado, significa dizer que você tem que ter 100% das férias. Sim. Se você ingressou em 2023 e você tem 50% do período aquisitivo trabalhado, você terá 50% das férias. Isso é proporção. Ok, a regra está ok. O que está pesando, que a SMSU está errando, é na interpretação. Porque o ano de 2023 é o único ano diferente previsto na lei. Sim. Porque ele dividiu o ano de 2023 em 3 blocos. De 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Nesse bloco, mesmo que você tenha ingressado entre janeiro e fevereiro, você não participa, porque esse bloco fala das férias de 2023. E você não tem direito a férias de 2023, porque você ingressou em 2023. Você vai começar a ter férias em 2024. Sim. O segundo bloco, ele fala de 1º de março a 30 de setembro, que é as férias de 2024. Esse você tem direito, né? E se você trabalhou 100% desse período, que é de 1º de março a 30 de setembro, a proporção significa
100% das férias, Sim. que daria 30 dias. E você trabalhou 100% desse período, então você tem que ter 100% das férias. O terceiro período é de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Esse período aquisitivo é de 2025. Nós ainda estamos no meio dele, né? Trabalhando aí para chegar em 2025 com 30 dias de férias. Nesse você vai ter direito também. Vai discutir as suas férias futuras, 2025, tá? Então, a interpretação que a SMSU está dando lá, eu não sei nem se é SMSU, se é DRH, se é gestão. A interpretação que eles estão dando é o seguinte: 2023 é o ano de ingresso. Então eu pego lá, proporcionalmente, 2023 tem 365 dias. O servidor trabalhou 310, 310 é uma proporção de 365, né? Sim. 11, sei lá o que, avos, Sim. né? Então, ou melhor, 11, 12 avos, mais ou menos. Eles devem estar fazendo um cálculo parecido com isso. Só que eles estão aplicando a data de 30 de setembro. Se eles estão aplicando a data de 30 de setembro, isso remete ao anexo 5. E se remete ao anexo 5, você tem 100% do tempo de período aquisitivo. Você tem que ter 30 dias de férias. Esse é o nosso entendimento, e é o entendimento que eu asseguro que o juiz também vai entender e vai te dar as férias de 30 dias se a gente precisar ajuizar. Nós temos uma esperança de que a administração pública reconheça que um servidor que trabalhou 12 meses não pode ter 21 dias de férias e realmente conceda lá os 30 dias. Exato. Mas, às vezes, a administração pública bate o pé e fala que não, né? A gente já viu alguns casos, né, Vilar? Né? E aí, se for o caso... Justiça, né? Se Justiça. não resolver administrativamente, justiça. Exatamente. O prêmio de desempenho é um pouco mais simples o problema. O prêmio de desempenho em segurança urbana de 2023 foi estabelecido em R$5.000, porque o decreto, a lei, ele estabelece apenas um prêmio de desempenho. Exato. Só que o município paga, por conveniência, em 2 parcelas. Uma parcela em junho e a segunda parcela em dezembro. Sim. Tanto que a primeira parcela se chama adiantamento. Exatamente. Se ele é adiantamento, significa que ele faz parte de um todo. Exato. E ele não é uma parcela sozinha, né? Sim. Aí, quando foi na segunda parcela que vocês tinham o direito de receber, proporcional ao período que você ingressou e às metas que a sua unidade cumpriu, né? No caso, a academia de formação e depois a outra unidade que você foi trabalhar, eles fizeram esse cálculo somente sobre a segunda parcela, o que está errado. Exato. Tem que fazer o cálculo sobre o prêmio inteiro. Sim. E é uma questão assim, né? Bota a culpa na parametrização do sistema. O sistema ajusta, né, Vilar? Então, mas é que sim, né? Se você fizer um lançamento lá, porque assim, legalmente falando, pagando do jeito que nós entendemos que deva ser pago, você não está subtraindo verba do governo. De jeito nenhum. Ou seja, não é, vamos dizer, o mau uso do dinheiro público, não é isso. Não é ilícito nem né? nada. Agora, o que não pode, e a gente é recorrente essa visão, na verdade, né, de RH, por exemplo, e nós assim, sem apontar dedinho para ninguém, mas nós estamos vendo o mesmo problema com a gratificação, com a DEAC noturna. Sim. O sistema não consegue pagar porque tem uma hora fora da noturna. Uhum. Aí o sistema não paga. Mas como não paga? O que está errado, porque a DEAC é prevista para pagar em horas. A própria DEAC. Então. Né? Não, então, aí assim, aí também tem a questão, por exemplo, lá do cara trabalhar 1 hora dentro no ordinário, 1 hora dentro lá, que também fica aquele chororô ali, para pagar aquela 1 hora que é direito do cara. O cara trabalhou 1 hora dentro da gratificação do serviço noturno, enfim. E assim, como assim é recorrente, Márcio, né? É triste, né? Assim, a sensação que nós tivemos, é óbvio que o secretário, com a máxima educação que ele tem, que é um cara muito educado, um cara muito prestativo para conosco da guarda, né? Ele olhou lá e, né, ele entendeu, né? Então, precisa chegar no equilíbrio lá. Mas a gente tem que deixar claro para o nosso efetivo. Se não tiver equilíbrio também, não tem problema. O departamento jurídico aqui vai tomar as medidas que tiver que tomar, né? Justamente. Aí o pessoal pergunta assim, Vilar, é uma ação coletiva ou é uma ação individual? Não tem problema fazer coletivo. O problema de fazer coletivo é que na hora vai chegar um momento que vai ter que individualizar ela, né, para cumprir cada um. E aí tem servidor que tem 21 dias, tem servidor que tem 19, tem servidor que tem 17, e isso vai dar um trabalho danado. É melhor fazer individual, porque já faz o pedido certo para cada servidor. Exatamente. Você tem 17 dias de férias, você tem direito a mais 13. Então a gente entra pedindo, quero mais 13. Você tem 15, você tem mais 15, pede mais 15. Exato. Então fica mais fácil. Entra com uma ação coletiva, vai acontecer igual 62%. Que a ação é de coisa julgada em 1999, a ação é de 99, coisa julgada em 2005, e a gente começa a individualizar ela em 2023. Né? Então, assim,
As férias é a mesma coisa, entra com uma ação coletiva. Vai chegar numa coisa julgada, Sim. chegou na coisa julgada e começa a individualizar. Essa individualização é um século para terminar. Exato. Sendo que a ação individual é bem mais rápida, porque vai no juizado especial, Sim. né? E já tem o pedido certo, não precisa individualizar. Então a gente até prioriza mesmo que seja individual. E o prêmio de desempenho é a mesma coisa. Cada um tem um cálculo, né? Sim. Cada um tem um valor, faz a ação individual. Se for necessário, tomara que não seja. Mas assim, a gente conhece o município de São Paulo. Aliás, a gente conhece a Fazenda Pública, né? Não é só o município de São Paulo. O governo do Estado, União, eles gostam de passar o rodo no servidor. Exatamente. Então, às vezes o que nos socorre, só resta mesmo aí o Poder Judiciário, né? Mas tivemos outras pautas lá, né, Vilar? Por exemplo, protetor solar. Vamos lá. Protetor solar, né? Nós avaliamos aqui através de observação que aquilo que foi adquirido é insuficiente Para o efetivo. Né? Então nós levamos essa demanda lá para o secretário, o Júnior, né, o Fagotti, né? Ele já entrou em contato lá, conversando com a gente ali, já entrou em contato lá com os órgãos, né? E o que tem? Eles têm uma ata. Então isso facilita a aquisição. Sim. Então assim, eles fizeram uma troca de estratégia, vamos chamar assim. Antigamente comprava só a bombona lá, e aí acabou-se, né? Vencendo. Exatamente. Venceu o produto ali e não distribuído para os policiais. E agora eles pegaram frascos menores. Isso, individual. Então, e assim, qual foi o compromisso do secretário? De que não vai faltar. Sim. Né? Então, que eles já vão encaminhar lá para o órgão competente, já vão solicitar a aquisição de mais. Isso. E é um compromisso importante, porque aquele frasquinho individual, se o policial usar no serviço ordinário e na DEAC, seguramente ele não vai durar um mês. Porque ele vem pouco, né, no recipiente. É um protetor solar fator 60, ele vem com negócio de inseto lá, como chama? Isso, repelente, né? Ele vem com repelente e tal. Então ele é um produto bom. Exato. Só que ele tem que ter em quantidade suficiente. Nesses dias eu tive visitando a Inspetoria Regional de Parelheiros e eu vi lá que, como chegou quantidade insuficiente, o chefe tomou uma decisão. Falou, vou priorizar o pessoal que trabalha no serviço de dia, operacional de dia, com o individual. E o pessoal que trabalha no serviço operacional noturno e no serviço administrativo, ele está atendendo com a bombona, que é aquele que é coletivo, né? Sim. Então ele tomou uma estratégia, por quê? Porque o individual não atendia todo o efetivo. Né? Não atendia todo o efetivo. Acho que a maioria das unidades acabou adotando isso também. Felizmente fez gestão, né? Sim. Que bom. Fora isso, Vilar, também tratamos lá, o secretário passou uma novidade para a gente sobre HTs, né? Aquisição de HTs. Isso, aquisição de 900 HTs. Eu vi hoje uma reportagem, alguma coisa assim, que o pessoal jogou no WhatsApp, que uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, junto com a Polícia Civil, prendeu um cara lá vendendo HT que acessava as redes policiais, né? Exatamente. Tecnologia, né? Quando foi implantada aqui para nós aqui, vamos dizer assim, era quem estava usando aquela tecnologia eram as Forças Armadas, a Guarda e as polícias paulistas, né? E assim, a tecnologia avança, nós ficamos utilizando ela, né, por um período. Não vou falar que nós abrimos mão de outra tecnologia, não, a gente utilizou porque é um equipamento caro, né? É um meio caro de se ter, mas necessário para qualquer instituição policial, né, para que ela tenha segurança nas suas operações, né? Então, além dessa questão dos 900 HTs, ele também mencionou que o estudo que eles estão fazendo para troca de sistema, né, para vir um novo sistema. Então, vê lá uma estratégia de implantar primeiro no centro, dada a questão geográfica aqui, não perder muito a questão de sinal, né, e depois, posteriormente, paulatinamente, ir passando para as outras áreas, para você não ficar assim, não, eu vou tirar tudo para depois ir colocando, aí algum lugar fica sem. Nós já vivemos isso no passado. Não tirar tudo e aí você fica sem. Né? Aí, põe aqui, depois vai saber quando é que vai chegar na ponta da linha, né? E observando esse comportamento da administração pública, né? Eu estive na base Cantareira ontem, e aí eu passei observando a rua, para ver se já tinha câmera do Smart Sampa lá, não tinha. Até comentei, não chegou aqui ainda, não chegou. Então, estou falando lá do final, a base ambiental da Norte, ela fica quase 2, 3 ruas do fim da cidade, né? Aí acaba a cidade ali. Então, ou seja, a tecnologia ainda não chegou lá ainda. Como nós já temos em Santana. Em Santana tem lá na frente da base e tal. Então, assim, acredito eu que essa estratégia de iniciar pelo centro e paulatinamente ir para as áreas, acho que é a mais eficiente, vamos dizer assim, né? Para fazer a troca. Essa
tecnologia de comunicação, ela deve se intercambiar com a própria Smart Sampa, né? Eu espero que sim. acredito que as novas tecnologias vão possibilitar logo o policial com um tablet ou um smartphone conseguir acessar vários dados, Sim. né, que são reproduzidos pelo Smart Sampa e por aí vai, né? E talvez, com essa tecnologia, não precisar fazer o uso do rádio para determinadas coisas. Por exemplo, assim, Sim, você informar que você vai se alimentar, por exemplo. Já tem tecnologia para você apertar um botãozinho lá e a CETEL já muda o status da viatura ali para, olha, vou almoçar. sim. Né? A gente espera que essa nova tecnologia, né? E aí vamos frisar aqui, não é do HT não, tá, gente? Aham. Né? O HT é a aquisição do equipamento. Mas a gente está falando aqui da troca do sistema, que já está sendo feito o estudo para essa troca. Né? Tudo em comunicação. Exato. Além disso, o secretário também respondeu ao questionamento acerca da DEAC estratégica não, DEAC noturna, desde aquela aprovação dela, né? Ela foi aprovada lá em dezembro, Sim. finalzinho de dezembro e tal, e o pessoal já executou DEAC no serviço noturno nesse período, né? O secretário deu uma resposta positiva, não foi, Vilar? Positiva, né, de que tem a intenção de pagar, é só uma questão, de novo, Sistema. de acertar o sistema ali, ou seja, isso é bom, né, porque se o Sim. secretário está falando que vai pagar, né, É. se ele não tivesse dinheiro, ele ia dar uma ensaboada ali, né, mas se ele falou que já tem a intenção de pagar, quer dizer, a verba, a reserva de dinheiro já está disponível, Sim. né, é só uma questão de como é que eu vou contabilizar isso internamente no sistema para pagar para o policial, para não ter problema contábil lá para eles lá, né? Sim, e cabe esclarecer que ela não se confunde com a DEAC estratégica, por quê? Tanto a lei quanto a própria regulamentação, ela fala que a DEAC noturna ela não necessita de regulamentação. Sim. Já a DEAC estratégica, ela direcionou para uma regulamentação. Exato. Ou seja, a DEAC estratégica ela passou a existir na lei, mas ela só passou a existir de fato após a regulamentação que definiu lá quando vai ser ou melhor, qual o local que vai ser estratégica, qual o horário vai ser estratégica e quem vai fazer na estratégica. A partir dali começou a estratégica. A noturna não. A noturna, como não precisa dessa regulamentação, ela passou a existir na existência da lei lá, que foi em dezembro, né? Mais algum assunto, Vilar, que você se lembra? Só complementando aqui, vou até um pouco além. Você tem a portaria, mas depois você tem a implementação do sistema da DEAC. Exatamente. Quer dizer, o cara vai receber... mas eu trabalhei aqui no Paysandu. Mas ainda não era estratégica. Mas ainda não era estratégica. Não estava definida no sistema. Não estava definida no sistema. Isso. Ela estava definida na portaria, mas não estava definida no sistema. Você vai contar a partir do quando você marcou ela. É que, né? De fato, foi 1º de março. Então, foi o 1º de março, foi a primeira DEAC estratégica que passou a existir foi 1º de março. No primeiro dia, deu um auê danado, porque gerou uma confusão, se apresentava no posto, se apresentava na unidade e tal. Bastante gente que ia direto para o posto sentia um pouco de dificuldade de se adaptar, né? Porque não tinha onde deixar a mochila, não tinha onde se trocar e tal. Ao longo da semana, o pessoal parece que já conseguiu se adaptar melhor. Já tem diminuído mais as reclamações. Então. E o que a gente tem recomendado, né, quando a gente encontra os policiais, é a CIPA da unidade. Então, ou seja, eu tô lá num ponto lá à noite que não tem nada. E não tem nenhuma viatura. Então, ou seja, o cara não pode ficar ali sem acesso ao banheiro, suporte nenhum, sem acesso à água, enfim. Né? Porque quando você tem não é o certo, mas no dia a dia você tem o comércio que está aberto aqui e tal. Você tem até, às vezes, alguma unidade da prefeitura que está no entorno ali, que a pessoa pode ir até aquele local. Então, ou seja, se ainda houver alguma persistência de gestão local, a CIPA é uma ferramenta. Né? Tem que relatar isso para a CIPA documentar aquela necessidade, e a gente vai cobrar lá dos órgãos. Agora é óbvio, né? Se não materializar o pedido, fica difícil. Né? Mas você está falando do que, Vilar? Não, lá do Paysandu, tá, mas do que você está falando exatamente? Que é o que a administração pública vai cobrar. Ela é movida a papel. É burocracia, não tem jeito. A administração pública ela é burocrática. Né? Então, ou seja, a recomendação é que, se deparou com um problema lá, informa a CIPA, para a CIPA organizar ali a documentação, fornece aqui para o sindicato, vai chegar para o comando, fala, tá aqui, ó. Será que não é possível colocar uma viatura ali? Sim. Rende lá no local? Tudo A equipe de DEAC do dia abastece a viatura, retorna lá pro local lá, para que a equipe noturna possa usufruir do veículo já abastecido, porque vai ser mais difícil abastecer à noite do que de dia, né? Então, assim, é coisa de gestão local da unidade, né? Isso, e é passível de ajuste, né? Sim. O comandante Previato deixou muito claro que todo sistema novo que se implanta
fica passível de ter algum Sim. probleminha e passível de ajuste. Então, esses problemas têm que ser relatados. As dificuldades têm que ser relatadas. Sendo as dificuldades relatadas, a unidade recebe, acolhe essa dificuldade e, via cadeia hierárquica, faz chegar lá no setor DDA aqui da Suplan, para que o setor DDA aqui da Suplan faça lá contato com o superintendente e busque uma solução Exato. para os problemas, né? É rápido? Às vezes sim, às vezes não, depende do tamanho do problema, Sim. né? Normalmente essas coisas pontuais assim, até a própria unidade já consegue solucionar, né? Quando não quando depende da Suplan, a Suplan também costuma olhar com bons olhos e resolver os problemas, não tem encontrado muita dificuldade, né? Mas é isso. Terminou os assuntos, né, Vilar? Então, Márcio, com relação aos policiais que já estão aprovados no concurso público, que não foram chamados ainda os remanescentes. Ah, né, no concurso 2022, verdade. Exatamente. Então, nós perguntamos, porque teve uma fala do prefeito, né? Na grande mídia, né? Exatamente. Que deu a entender que haveria uma contratação antes daquela que ele falou no evento aqui no centro, que seria para 1º de janeiro. Tá? Ele falou de uma contratação anterior aí. O secretário Fagott falou, olha, para nós aqui não chegou nada. Né? Porque assim, a chamada de servidores de qualquer área passa por várias secretarias, né? Sim. Principalmente aquela que cuida do dinheiro. Né? Então, governo e Tesouro. Exatamente, né? Então, assim, para a SMSU não chegou nada. Então, ele falou assim, eu não posso falar de alguma coisa que, para mim, não foi informado. Sim. Né? Então, se tiver algum informe do prefeito, talvez fique para o dia da formatura, que é dia 16 de março, né? Só espero que ninguém vai chegar lá e querer dar o furo de reportagem igual na outra lá, né? Então, Vilar, eu acho que de repente essa até é uma preocupação do próprio prefeito, né? Então. Porque a gente percebeu que o prefeito ele ficou um pouco desconfortável com aquela... Foi no dia da... Não foi uma formatura, foi um estágio. Um estágio, que exatamente. o pessoal veio fazer aqui no centro de São Paulo, conheceu o centro e tal, e o prefeito fez uma fala com eles, ele foi antecipado por um vereador, o vereador fez a fala e na fala dele, ele falou aquilo que o prefeito estava preparando para falar, né? Sim. Aí o prefeito ficou um pouco desconfortável, deu para perceber no semblante dele que ele ficou um pouco desconfortável com a fala. Talvez ele esteja evitando isso também, né? Sim. Então, talvez lá no dia 16 de março, que é a formatura das turmas 70, 71, 72, 73, 74, talvez nesse dia 16 de março ele apresente alguma novidade. O que você, candidato, precisa saber? Olha só, primeira coisa, você tem um compromisso datado com o prefeito. 1º de janeiro de 2025. Isso é compromisso datado porque ele deu a data. Exato. E ele falou, é primeiro ato de governo se ele seja reeleito, certo? A partir daí, ele teve algumas falas em entrevistas que ele falou assim, olha, eu estou formando 500 guardas, logo após a formatura desses 500 guardas, eu pretendo colocar mais 500 na academia de formação. Presta atenção nessa fala. Quando ele fala logo após, ele não dá uma data. Essa data do logo após pode ser a semana seguinte, o mês seguinte, o bimestre seguinte, o trimestre seguinte ou o semestre seguinte. Não tem uma data. Exato. Esse logo após, na política a gente conhece o logo após. Né? Às vezes demora um pouquinho. A PEC 57 poderia ser aprovada logo após o seu lançamento, né? Tá lá, tá lá sem ter alguém sentado em cima. Então, o logo após não é uma data. Você tem uma expectativa? Ok. Só que você não tem uma data certa para que isso vá ocorrer. Se na formatura, no dia 16 de março, o prefeito sinalizar outra data que seja melhor do que 1º de janeiro de 2025, nós vamos trazer essa notícia aqui para você aqui no programa e vamos falar. Se prepare, ele falou outra data que é anterior a 1º de janeiro de 2025, você provavelmente será convocado. Quantas pessoas? Ele falou 500. Só que a gente vê que da última chamada de 500, não compareceram 500, eles foram suplementando. Passou, né? Inclusive, hoje saiu uma publicação chamando acho que mais uns 10 aí, de suplementares e tal. Então, vamos supor, se fosse chamar do 1 ao 500, já estaria quase chegando nos 600, né, das pessoas que não comparecem, ou que comparece e fica em algum teste para trás ali, no exame médico, alguma coisa assim. Né? De qualquer forma, é uma notícia boa, né? Para quem já tinha uma data de expectativa de 1º de janeiro, ter uma expectativa melhor, para a gente é bom também. Melhor, né? Embora estejamos em um ano eleitoral, que as coisas são um pouco mais difíceis de caminhar e tal. Certeza. Mas, assim, tudo é vontade política, né, Vilar? Então, tendo dentro da lei, né? Aí Sim. É uma questão de vontade política mesmo. É isso aí. Neste bloco aqui nós vamos falar da luta da FENAGUARDAS lá em Brasília, né?
principalmente nesse mês aqui, que é o mês que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Então, né, as nossas guerreiras da FENAGUARDAS, né? E para quem não sabe, a FENAGUARDAS é composta por diretores dos sindiguardas, né? Dos sindicatos de guardas, né? Nesse nosso Brasilzão. E nós temos as nossas representantes lá em Brasília, não é verdade, Marcio? É isso aí. Aqui de São Paulo nós temos com a Adriana Fucítalo, que está lá representando o Sindiguardas SP. Sim, De Curitiba, a Rejane, sim. né, que inclusive é presidente do Sigmu, que é lá de Curitiba. E lá do Nordeste nós temos a Geridiane, Geridiane. que está representando lá a parte Nordeste da FENAGUARDAS. E são guerreiras mesmo, viu? São guerreiras. Elas estão batendo perna dentro daquela Câmara dos Deputados, já falaram com quase todos os deputados lá que foram possíveis, né? Sim. A relatora da PEC 57 recebeu o material da FENAGUARDAS, recebeu a camiseta e, mais que isso, ela nos mencionou apoio à PEC 57. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande que a PEC 57 caminhe a passos largos esse ano, que é um ano, né, que também tem mudanças na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, que hoje é presidente, ele não pode mais ser reeleito, então vai ter uma eleição para presidente da Câmara dos Deputados que vai ser agitada, né? Bastante. Um nome novo e tal, Bastante, né? é. E no meio disso tudo, a gente ali, ó, cutucando daqui, cutucando dali, para ver se passa a PEC 57, que resolve nosso problema de segurança jurídica, resolve nosso problema previdenciário e para de vender ilusão para os outros. Né? Exatamente. Negócio de Marcio. ADPF. Eu vou até, qualquer hora, eu vou trazer um rolo de primavera aqui e vou escrever lá nele ADPF 995, que ele não serve para outra coisa que não seja o que o rolo primavera faz, sabe? Então, né? É, que o pessoal vende, que nem aquela questão lá de Osasco lá, né? Porque assim, aparecem os temas e aí, né, a gente é bombardeado, Aham. né? Então, o que acontece lá em Osasco? O Tribunal de Contas do Estado disse assim, olha, é legal, mas o que é legal? Aquela aposentadoria é legal? Não. Gastar aquele dinheiro É legal. com a previsão de lei municipal. Isso é legal. Tem lei municipal que prevê o gasto do dinheiro? Tem. Então o dinheiro pode ser gasto. Agora, o que aconteceu com a nossa emenda aqui? O Tribunal de Justiça ingressou com Fazer ação isso. de constitucionalidade. É. Né? Pode acontecer isso com Osasco? Pode. Pode. E nós vimos acontecer isso lá em Goiás ou... Goiânia. Em Goiânia, né? Goiânia. Caiu, Então. quem se aposentou vai retornar ao serviço. E aconteceu exatamente o que aconteceu em São Paulo, né? Ah, mas a ADPF 995 fala de aposentadoria. Gente, eu vou falar rapidamente aqui da ADPF 995, que eu não gosto de perder tempo com esse papel higiênico. Seguinte, leia o acórdão. No começo do acórdão está escrito lá, decide-se conforme o voto do relator. Então você pega o voto do relator, esse voto é importante para a ADPF. O resto é lixo. Descarta, porque não presta. Tem mais de 100 páginas, você vai ler até o final do voto do relator. O voto do relator não trata de aposentadoria em ponto nenhum. Né? Segunda coisa, a quem a ADPF 995 ela vincula? Ela fala o seguinte, ficam consideradas inconstitucionais as decisões judiciais que disserem que as guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Sim. O município de São Paulo expede decisão judicial? Não. Não. Então, a ADPF não vincula o município de São Paulo. Ah, mas o governo do estado de São Paulo expede decisão judicial? Só pelo Poder Judiciário. Sim. O Executivo não expede decisão judicial nenhuma, ele cumpre decisão judicial. Tá? Então, aquela ADPF, ela vincula o quê? Decisões judiciais. Se você entrar com uma ação e falando assim, olha, eu quero andar de viatura. E aí o Poder Judiciário vai lá e fala assim, olha, você não pode andar de viatura porque a Guarda Civil não é órgão de segurança pública. Opa, aí a DPF serve. Exato. Para outras coisas, se você, por exemplo, você fala assim, eu quero aposentadoria. E aí o Poder Judiciário fala assim, olha, você não pode se aposentar porque o texto constitucional não lhe permite esse tipo de aposentadoria. Está falando de órgão de segurança pública? Não. Então, é papel higiênico. Né? E assim, precisa ficar claro para as pessoas, né? Para ter acesso, porque como é que funciona a aposentadoria especial hoje, né, Marcio? É o ente federado com a sua previdência própria que vota lá no seu legislativo, ou seja, Sim. os estados nas suas assembleias legislativas, os municípios nas suas câmaras municipais, né? Desde que estejam lá no quarto B. Isso. Tem que estar em acordo com o texto do artigo 40, parágrafo 4º B. Artigo ou não, C, parágrafo. né? Ou o parágrafo 4º B ou o parágrafo 4º C. Pode estar, mas tem que estar em acordo com um dos dois. 4º B fala de órgãos
policiais, né? Sim. Policiais e não policiais, porque tem Ele tem lá o assistente social, socioeducativo, né? exatamente. Isso. E o quarto C que fala de insalubridade. Sim. Exclusivamente insalubridade. O quarto C não fala de periculosidade. Ele fala de exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Isso é insalubridade. Ele não trata de periculosidade, o quarto C. Essa regra de insalubridade nós temos no município de São Paulo. Tá? Inclusive, para a defesa civil ela é aplicável, para a guarda ambiental ela é aplicável. Sim. Precisa ter 25 anos de exposição. Tem 25 anos de exposição, pode requerer. Né? Acabou. Ininterruptos. É isso, exatamente. Agora, a do quarto B são aqueles órgãos taxativos que estão no quarto B. Aí é pelo órgão. Isso, pelo órgão. É pelo órgão, não pela atividade que o órgão exerce. Que o policial ou o servidor lá exerce. Exatamente. Isso é importante dizer, porque vamos supor que tem alguns órgãos de segurança pública que exercem a atividade de outro. Ele não pode usar a aposentadoria do outro, mesmo que esteja exercendo a atividade do outro, né? Tem que estar relacionado. É taxativo? É taxativo. É taxativo. O STF já decidiu isso, que é taxativo. Inclusive, foi uma decisão interessante, por quê? Porque ele cortou a polícia militar. Sim. Porque lá no artigo 40, parágrafo 4º B, fala os órgãos dos incisos 1 a 4 do artigo 144. A Polícia Militar está no 5º. Então, foi um estado que Isso. Que deu esse problema, né? Mato Grosso. Mato Grosso, bem lembrado. Aí eles cortaram a Polícia Militar dessa aposentadoria do quarto B. A Polícia Militar vai acessar a aposentadoria por outro dispositivo da Constituição Federal, mas a do quarto B ela não entra. Exatamente. Se a Polícia Militar... bom, primeira pergunta, a Polícia Militar é órgão de segurança pública? Sim. O camarada que fala que não conhece nada do direito. Tem alguma coisa errada. A Polícia Militar é órgão de segurança pública. Sim. Se a Polícia Militar é órgão de segurança pública e o STF decidiu que ela não entra no 40 quarto B, como é que a Guarda Civil Metropolitana, mesmo sendo órgão de segurança pública, vai entrar no 40 quarto B? Porque não está lá. Não é um papel higiênico que vai fazer entrar. Não. Entendeu? Então, esse negócio de previdência se resolve sim. Como? Mudando a Constituição Federal. E quem que está trabalhando para mudar a Constituição Federal? A FENAGUARDAS. PEC 57. Estão lá as nossas guerreiras, batendo perna. Vão chegar, cada uma em sua casa, 5 quilos mais magras. Que estão andando pra caramba lá. É grande, não é fácil. E elas devem estar falando assim, Deus te ouça, Márcio. Mas é muito trabalho. Né? É verdade. Chega desgastado no final do dia, né? O Evandro que quase morou em Brasília, ele chegava aqui e você olhava no semblante do Evandro o cansaço. Exato. Você falava, Evandro, você precisa de pelo menos uma semana sem acordar. Desligado direto aí para poder restaurar as energias. Brasília é muito dinâmica. E por ser muito dinâmica, você anda muito. Exatamente. Né? Às vezes você vai numa agenda aqui, aí o deputado que ia te atender, ele está em outra agenda, mas surgiu outra lá no outro anexo. Aí você sai correndo pro outro anexo e tal. É muito dinâmico. Isso é trabalho, gente. É trabalho. Quem faz o trabalho? Quem está comprometido com você. E não está pedindo Pix para fazer esse compromisso com você. Não. Né? Basta você estar filiado à sua entidade de base. Exatamente. Fortaleça a sua entidade de classe, que a sua entidade de classe vai fazer o trabalho. É simples assim. É isso aí. Márcio, nós vamos refalar, né? Retransmitir aos nossos policiais atenção. Muita atenção com golpe. Nós já falamos isso no programa passado, estava aqui com o Rafael, mas nós vamos voltar. Por quê? Recebi aqui o WhatsApp de colegas que estavam recebendo mensagens, se passando pelo nosso departamento jurídico e pedindo um valor para uma liberação de dinheiro. Né? E nós, assim, nós falamos no programa, né, mas é importante repetir, porque se as pessoas estão recebendo ainda e às vezes por algum motivo não assistiu o programa, espero que assista esse, né? Se protejam contra esse golpe, né, Marcelo? Isso. Aliás, Vilar, vou até lembrar que a gente está postando todas as segundas-feiras aquele vídeo que fala sobre FUNFIM e FUNPREV, porque o prazo vai expirar do dia 18 e você precisa conhecer as regras. Da mesma forma, a gente vai ficar reprisando temporariamente aqui o programa falando sobre o golpe. Por quê? Para que você se previna e não caia no golpe. Quanto mais informação chegar no servidor, melhor ele vai se proteger desse tipo de golpe. O que eu posso adiantar para vocês? Não existe nenhuma hipótese de o departamento jurídico ou o advogado te pedir dinheiro para liberar dinheiro. Isso não existe, tá? Quando você ganha uma ação e você tem um dinheiro a receber na forma de RPV ou precatório,
o advogado sobe uma peça lá no processo que se chama requisição, né? Aí a requisição gera o documento que chama MLE, que é mandado de levantamento eletrônico. Esse documento, se ele estiver indicando a sua conta, o dinheiro vai direto para a sua conta. Se ele estiver indicando a conta do advogado, que é o mais comum, o dinheiro vai para a conta do advogado, o advogado tira a parcela dele, que é de honorários, e o próprio advogado manda para a sua conta o restante. Não existe nada que você deposite algum dinheiro, você transfira algum dinheiro para que depois a pessoa te repasse dinheiro. Isso não existe no direito. Tá? Não existe no direito. É igual aquele golpe eu tô com o seu filho aqui sequestrado, manda dinheiro e tal. Os golpistas, eles usam da tecnologia. Exatamente. Então você tem que estar atento, você não pode ficar em dúvida quanto a isso. E mais, você recebeu, assim, o nosso advogado, ele está mandando mensagem pro pessoal, Sim. só que ele está até um pouco receoso. O que ele está fazendo? Primeiro ele deposita o dinheiro na conta, que o do VR caiu um monte, né? Sim. Aí primeiro ele deposita o dinheiro na conta do VR, né? Dá uns 4 mil, 5 mil reais lá. Depois ele manda uma mensagem dizendo assim, olhe lá a sua conta, tal, foi depositado tal valor, né? E aí você não precisa mandar nada para o advogado. Você só precisa abrir o seu aplicativo lá e olhar a sua conta para ver se caiu esse valor. Outra coisa, não passe dados, tá bom? Os colegas falaram assim, Márcio, me mandaram uma mensagem aqui pedindo um documento meu. Esse telefone é do jurídico? Quando eu olhei lá, eu falei assim, olha, é do jurídico, ok, pode conversar com esse camarada, que esse camarada é o Victor do jurídico e ele vai te atender, ele vai precisar de alguns dados seus, ok. Mas, na dúvida, meu amigo, faça igual esse colega, manda pra gente, manda o print, fala assim, Márcio, estão me pedindo documento, essa pessoa aqui é do jurídico? Se a gente der o ok, pode mandar. Agora, se a gente fala assim, bloqueia que é golpe, é porque é golpe. E via de regra também, o departamento jurídico só vai pedir um documento se você entrou em contato com a gente. Sim. Né? Tipo assim, olha, eu preciso me defender de tal coisa. Aí vai mandar uma mensagem para você, olha, me manda a comunicação disciplinar, né, o MD, me manda lá o documento que foi usado contra você e eu preciso da sua funcional, né? Mas assim, a ignição parte do nosso sindicalizado, né? Isso. Se alguém mandou um WhatsApp para você, olha, me manda o seu negócio, opa, eu não pedi nada. Isso. Tá mandando por quê? Não manda não, né? Você tem o telefone dos diretores aqui, além dos WhatsApps nossos aqui administrativos, né? Que não recebem ligação. A gente precisa sempre deixar isso claro. Só Eles mensagem. não recebem ligação, é só mensagem, é voz e texto, né? Mas aí tem os dos diretores, que qualquer pessoa pode acessar o site lá, vai ver os telefones dos diretores lá, entre em contato com a gente, que nós vamos esclarecer, né, Marcelo? Isso. E vamos colocar mais um filtrozinho de segurança. Se te pedirem algum documento, em vez de você mandar pelo WhatsApp, o que você faz? Manda nesses 3 e-mails aqui que eu vou te falar. jurídico@sindiguardas- traço é hífen, tá, gente? Não é underline, não. sp.org.br ou acoins, que seria ações sem o cedilha, acoins@sindiguardas-sp.org.br. E se for o caso de quadrimestrais, você vai mandar no seguinte endereço: quadrimestrais@sindiguardas-sp.org.br. Porque mesmo que a pessoa esteja pedindo seja um golpista, ele não vai ter acesso ao e-mail. Então, seu documento vai parar no local seguro, que é o nosso e-mail. Quem vai abrir esse e-mail? Nossos advogados, nossos funcionários. Se você mandou o e-mail, o documento para lá, e eles abrirem o e-mail e falam assim, olha, eu não pedi esse documento, provavelmente a pessoa que te pediu é um golpista. Né? Exatamente. Então, é só ficar atento, gente. E outra, utilize os telefones dos seus diretores. Nós temos 30 diretores. No site do sindicato tem o telefone de todos eles. Pega lá o diretor da sua unidade, o diretor mais próximo de você, o que você tem mais afinidade, manda um zap e fala assim, confirma para mim se isso aqui não é golpe, que a gente vai te dar o respaldo para que você não caia em golpe. E não transfira dinheiro para ninguém, nem para mim, que eu não peço. Exatamente. Márcio, nesse bloco aqui nós vamos falar das nossas policiais, né? Do Dia Internacional das Mulheres, das nossas guerreiras, que estão todos os dias na rua de São Paulo, protegendo a população paulistana. Justamente, Vilar. Nesse ano, em 2024, nós estamos realizando o 4º evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Então, a diretora Eliane assumiu a pasta, Lica, né? Fez todo ela pegou férias em fevereiro,
para poder planejar esse evento. Sim. Então ela ficou assim, as férias dela praticamente todos os dias no sindicato, buscando, né, o planejamento do evento e tal. Esse evento ocorre, obviamente, no dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Quando você estiver assistindo esse programa, o evento já ocorreu. Exato. Mas vai ter um videozinho à parte que é só para você acompanhar o evento, né, do Dia das Mulheres. Esperamos, quiçá, possamos colocar esse evento no calendário do Sindiguardas SP. Não necessariamente no dia 8, mas sim no mês das mulheres, que é o mês Sim, de março, né? sim. E quiçá a gente possa colocar ele todo ano, a gente tem um evento direcionado às nossas guerreiras. Como o Vilar bem disse, né? A mulher trabalhadora da Guarda Civil Metropolitana, ela é policial, tão policial quanto os policiais masculinos. Não dá para Exatamente. tirar o mérito em razão do sexo, porque elas executam o mesmo trabalho, Exatamente. até com tamanha proatividade. O pessoal as mulheres são muito proativas, são muito inteligentes na hora de elaborar documento e tal. Infelizmente, ainda são vítimas de machismo e assédio sexual, Sim. mas existe uma política pública para combater isso. E além disso, não que os homens não façam, tá? Não estou falando que os homens não façam, mas é que as mulheres têm uma outra jornada em casa, que é aquela de cuidar da casa, dos filhos, às vezes até do esposo, né? Sem dúvida. Os homens, tudo bem, cada um faz a sua parcela e tal. Mas, via de regra, a mulher, ela não chega em casa para ir dormir. Ela chega em casa para fazer uma outra tarefa lá, porque ela tem os afazeres dela lá em casa. Homens que já estão mais, né, modernos, Sim. vou usar um termo assim, modernos, eles também fazem a sua parte, né, tal. Consciente, acho que é a melhor palavra, né? Consciente. Exato. Faz a sua parte, né? Ou põe a roupa para bater, ou lava a roupa, ou passa a roupa, né? Passa um pano na casa e tal. Mas não é cultural, não, viu? A nossa cultura é o contrário, né? Exatamente, disso, né? Ainda, assim, o evento foi justamente de conscientização, né? Do público masculino, do respeito que nós temos que ter pelas nossas irmãs, né? Sim. Elas são policiais, são as nossas irmãs. Do respeito que nós temos que ter, do respeito que nós temos que ter com as mulheres que estão em nossas casas, né? Nossas esposas, nossas mães, nossas irmãs biológicas, né? Então a gente fala irmã que é a irmã de farda, né? E assim, a consciência é que vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores no futuro. Sim. Né? A proposta deste evento foi justamente isso, discutir para trazer consciência, para que a gente elimine uma coisa que é terrível, que é a violência doméstica. Sim. Eu acho que é a violência mais vil que existe. Porque quando você está na rua ali, trocando tiro com o ladrão lá, com o vagabundo, é uma coisa. Você espera a maldade que virá de lá. Quando isso ocorre dentro de uma residência, como é que você vai esperar que a pessoa que você escolheu para viver vá te atacar? Tá dormindo do seu lado, né, cara? Exatamente, né? É uma violência terrível, né? Então, ou seja, eu acho que esse trabalho que a Eliane preparou, assim, é muito bom, diga-se de passagem, que é justamente buscar o quê? A conscientização. Porque assim, se eu sou consciente, converso com você, a nossa conversa vai fazer com que outras pessoas também fiquem. Sim. Né? A gente multiplica a coisa positiva, né, Marcelo? E o primeiro passo para a mudança de comportamento é reconhecer que a gente está num comportamento inadequado. É o primeiro passo. Sim. Enquanto a pessoa não reconhece que ela está no caminho errado, ela não consegue mudar de caminho, porque ela não reconheceu ainda que está no caminho errado. A Eliane vai trabalhar bastante isso. A gente vai ter a presença da secretária, ou melhor, teve, né? Quem já está assistindo, Exato, já assistiu, né? Quem assistiu, já passou. O programa. A secretária Elza, que ela tem uma fala muito boa sobre esse tópico de mulheres também, Sim. né? E eu até faço um adendo, Vilar, que a gente tem que entender, nós que somos casados ou que temos algum tipo de relacionamento, que às vezes a mulher não está num dia bom. Sim. E isso é natural dela. Nós todos somos assim. É natural. Ela passa por um período mensal lá que ela fica um pouco mais irritada, às vezes um pouco mais ansiosa, às vezes um pouco mais deprimida, e a gente tem que entender a condição da mulher. Até porque eu convivo com a minha há mais de 25 anos, então, se eu não conhecer, né, quem vai conhecer? Não é verdade? O Dia Internacional das Mulheres, o mês das mulheres, vai bater bastante nessa tecla, até que a humanidade, a sociedade, comece a se adaptar a entender as diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino. E algumas diferenças até positivas, né? Sem dúvida. A mulher, naturalmente, ela tem o potencial para multitarefas, né?
tá cuidando, balançando o filho, Eu não consigo atendendo o fazer duas coisas ao celular. mesmo tempo, não. Eu também não. Ou eu faço um, ou eu faço a outra. Como diz o ditado, né? Ou eu caminho ou mastigo chiclete. Eu não consigo, Eu né? sou mais ou menos assim. As mulheres já têm essa facilidade. Porque eu acho que já vem do DNA mesmo da coisa, né? Genético, né? Então, e por outro lado, algumas coisas elas têm um pouco mais de dificuldade. Sim. Né? E o homem tem um pouco mais de facilidade. Né? Então é entender as diferenças. Entender as diferenças, que é normal. Para que a gente possa conviver melhor. Né? E como o Vilar bem disse, a violência doméstica, assim, é difícil de extirpá-la do mundo, é difícil de combatê-la, deixar de existir, é quase impossível. Só que a gente pode reduzir. É um programa para você ir capacitando, qualificando, conscientizando e vai diminuindo. Na época dos nossos pais devia ter mais casos, sim, menos relatos, né? Acho que é uma questão de costume, né? Isso. Sempre foi assim, né? Não exato. É isso, né? As pessoas falam, não, sempre foi assim. E as pessoas não relatavam justamente por causa da cultura. Exatamente, né? Então aí, paulatinamente, a gente vai mudando. Eu lembro, só vou fazer um parênteses aqui, Márcio, eu assisti um documentário chamado Tiros em Columbine. Eu do Michael Moore. Né? E aí ele entra numa casa no Canadá. A casa não tá trancada, a porta tá aberta, ele vai entrando na casa. Aí a moradora da casa dá uma paradinha, olha. Ele fala, tudo bem, eu sou o Michael Moore e tal. Por que você não trancou a porta? Ela fala assim, mas trancar pra quê? Porque lá não precisa. Naquela comunidade não precisa. Ou seja, é cultural daquele local que as pessoas se respeitem. Sim. Né? Que você tenha, assim, vamos dizer, índices de violência baixíssimos. Não só do ponto de vista criminal, né, o furto, o roubo, né, a coisa do patrimônio, mas também de fazer mal a outras pessoas. Né? E assim, nós precisamos disso aqui também. Sim. Nós precisamos trazer cultura, tipo assim, não, o normal é fazer o bem. Isso. O normal é respeitarmos uns aos outros. Isso. Né? Ou seja, nós somos profissionais, nós somos pais, mães, filhos, né? É nos respeitarmos, né? E só discutindo e buscando a consciência é que nós vamos chegar talvez próximo desse patamar, porque nós estamos falando de coisa de gerações, né? Isso. Não é fácil mudar da noite para o dia, né? Justamente por isso que o evento foi aberto a homens e mulheres, né? Sim. Quando a gente fala de conscientização, a gente tem que falar a homens e a mulheres. E se você não teve a oportunidade de participar desse evento, fique antenado. Primeiro porque nós temos uma política para mulheres no Sindiguardas SP, tanto que nós temos 2 diretoras de mulheres. Sim. A Eliane e a Dolores. Adjunta. Adjuntas, as 2. Então nós temos políticas para as mulheres aqui no Sindiguardas SP. E a gente pretende colocar esse evento no calendário do Sindiguardas, então se você não foi dessa oportunidade, que seja da próxima. E a você, mulher, que está nos assistindo, parabéns. Parabéns pela sua postura, parabéns por ser guerreira, parabéns por estar aqui conosco e receba todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, todo o nosso abraço a você. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro. Eu agradeço imensamente a você que assistiu até este momento, mas não vai embora. O presidente Márcio vai te dar um recado. É isso aí. O recado é para você que ainda não se inscreveu no canal do Sindiguardas SP no YouTube. Não perca a oportunidade, clica aí e inscreva-se agora. Uma vez inscrito, tem um sininho aí de notificações, clica nesse sininho e ative as notificações, porque toda vez que a gente publicar um vídeo, você vai recebê-lo na palma da sua mão. Faça como os demais colegas, comentem no vídeo, compartilhem, participem do programa Fique por Dentro e deixa um like aí pra gente.